confortável na cadeira da PCS. Tô tranquilaço aqui, bom pra caramba. Eu queria saber sobre os cargos, como é que é essa coisa dos cargos da política, né? Quando tu falou vereador, né, um deputado, tem como resumir que cada um tem que fazer? Claro. O que eu tenho que fazer como um vereador? O que eu tenho que Sim. fazer como um deputado federal, um presidente, alguma coisa assim? Como é que funciona essa Você tem parte? os cargos no âmbito legislativo, que são vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Ou Uhum. seja, eles vão tanto legislar, fazer leis e também fiscalizar o executivo. O executivo são prefeito, governador, presidente da República. Então, a Câmara Legislativa, ela fiscaliza em cada âmbito seu. Então, o vereador fiscaliza o prefeito Uhum. e cria as leis municipais. O deputado estadual, ele fiscaliza o governador e ele cria leis estaduais. E o deputado federal cria leis federais e fiscaliza a presidência. Resumidamente, é isso. Tá aí acima do presidente? Acima do presidente, Alexandre de Moraes. Tá zoando? Rimos muito, fui preso, tô brincando. Mas cara, acima do presidente, de fato, não tem porquê. Você tem uma divisão tripartite. Então, basicamente, o que deveria hoje ser a nossa democracia é os poderes, eles são harmônicos entre si. Então, são freios e contrapesos. Então, a Constituição, ela é assim. Ela não faz com que o judiciário tenha um extremo poder, Uhum. e também não faz com que o legislativo tenha um extremo poder e o executivo também não. Então são freios e contrapesos. Então, por exemplo, tem algumas coisas, bicho, que não entra na minha cabeça. Por exemplo, quem julga os ministros do STF? Pergunta pra você. Quem julga? Quem julga? Vai lá, pô, pode. Você é faixa branca, pode responder qualquer coisa. Não, mas como é que eu te pergunto? Eu tô te perguntando, pô. Eu não sei. Então, é o Senado. Tá bom. É o Senado. Aham. Chuta quem julga os senadores. Não sei também. O STF. Entendi. Então, mano, é jogo de compadre, pô. Sim. Eu nunca vou abrir o impeachment contra um ministro do STF, por quê? Porque o ministro tem STF que me julga. Sim. Então, assim, esses freios e contrapesos muitas vezes são para inglês ver. Então, assim, hoje você tem um congresso que o presidente do congresso é o presidente também do Senado, tá? O congresso é a união dos dois, Câmara e Senado. O Senado é um e a Câmara é outro, né? Deputados federais e senadores. Tem muita gente que fala assim, Nicolas, por que daqueles dois pratos, né, em cima do Congresso, né? Um que é virado pra cima e um que é virado pra baixo. Tem vários. O mais legal que eu já ouvi, o significado é que ali é como se a brasa tivesse no prato virado pra cima, a brasa pegaria fogo. Quando a brasa tá colocada pra baixo, ela abafa o fogo, né? Ou seja, os deputados são mais enérgicos e os senadores, que é uma casa de seniors, né, de pessoas mais velhas, é uma casa mais revisora, moderadora. Então esse seria o sentido ali arquitetônico do Oscar Niemeyer, que inclusive eu odeio. Para mim, Brasília poderia ser muito mais bonita. Aqueles prédios ali igual uma caixa de sapato. Você acredita? Eu nunca tive em Brasília. É legal, primeira vez que você vai é meio mágico assim, é Sim. bacana. Mas sendo bem sincero, quem já viu, por exemplo, a Igreja Sagrada Família na Espanha, ou já foi ali em Londres, Paris, meu irmão, não dá pra comparar o Congresso americano, por exemplo, com o nosso Congresso. Assim, é vergonhoso, assim. Você olha os ministérios ali na esplanada, é um monte de caixa de sapato espelhada, e o nosso Congresso, aquele tem lá, é ridículo. Eu odeio arquitetura. Inclusive, o prédio do TSE é idêntico ao prédio do Partido Comunista na França, e ambos foram feitos por Oscar Niemeyer, que também era um comunista. Mas enfim, eu não tô falando que todo comunista faz coisa ruim não, tá? Eu sei... É isso que eu ia te perguntar, tu tem amigos de esquerda? Algum amigo teu que não deixou de falar contigo por ser direita? Peraí que tudo tem limite. Não, eu não tenho nenhum amigo de esquerda, mas eu já perdi colegas e amigos por uma coisa que eu vi também agora ultimamente também, que as pessoas deixam de falar com o pai, com a mãe, por política. Não, tu é direito, não se falam mais. Como assim? É isso que eu não consigo entender. Como é que uma pessoa não fala com outra, sendo da família, sendo ou filho, ou pai, ou mãe, avó, que não fala um com o outro, velho? É isso que eu não consigo entender. Mas vamos lá, vamos dividir. Eu já perdi um amigo também, um conhecido, né? Porque tu sabe, né, que amigos são poucos, né? E conhecidos são muitos. Mas eu perdi um conhecido que ele, quando eu me posicionei de alguma maneira, ele deixou de falar comigo, não falar mais comigo, entendeu? Então, Verdun, vamos dividir. Primeiro, sobre a amizade. São Tomás de Aquino, ele fala que a amizade é você amar as mesmas coisas e você odiar as mesmas coisas. É impossível ser amigo de alguém que eu amo algo e ele odeia esse mesmo algo. Ou eu odeio algo e ele ama esse algo. Então, a amizade é isso. É basicamente você ter uma harmonia
de propósitos. Então, como eu vou ser amigo de alguém, no meu caso, tá? De uma pessoa que defende matar crianças no ventre, que seja a favor do aborto. Eu não consigo. Porque isso fere não os meus galhos. Se fosse ver eu como uma árvore, isso não tá ferindo os meus galhos. Que ali você pode ter um ali maior, você corta e vai adaptando. Não, isso tá ferindo a minha raiz. Então, se a minha raiz ela é fundada, eu como cristão, ela é fundada biblicamente, tudo aquilo que vai contrário à Bíblia, eu preciso colocar isso como prioridade. Então eu não posso, por exemplo, ser amigo do inimigo de Deus. Eu não posso. E a Bíblia é muito claro quanto ao aborto, por exemplo. A Bíblia é muito claro com relação a pecados abomináveis, como, por exemplo, que não há perdão, que é o caso de quando você blasfema contra o Espírito Santo. Como que eu vou ser amigo da Madonna? Ou seja, eu posso, como cristão, influenciá-la, eu posso ser luz na vida dela, claro. Mas a amizade, como eu disse, ela depende de uma relação. Então, dentro mesmo do ciclo do próprio Jesus Cristo, onde ele tinha 12 discípulos, dentro dos 12 ele tinha os níveis de relacionamento dele. Ele fala, João, é a quem eu amo, é o discípulo a quem eu amo. E você tinha os outros demais discípulos em outros níveis de relacionamento. Então, a amizade, sobre a amizade, o meu posicionamento é esse. Com relação à família, eu acredito que é bíblico, né? Que a Bíblia fala que colocaria mãe contra filho, enfim. Então, eu acredito que o nosso inimigo, e eu como cristão acredito que há, sim, um diabo, há um inimigo da nossa alma, que ele se aproveita disso. É muito ruim você ter uma família destruída por conta de política. Muito ruim. Para minha família é o maior laço que nós temos hoje de menor quantidade de pessoas. E eu vejo que o ideal, e ontem eu aprendi isso com o Jordan Peterson, cara, e é sensacional, de que muitas vezes quando você vai dialogar, não é simplesmente uma questão de você vencer o debate, ou você, tipo assim, mostrar que você tem a razão. Porque isso, querendo ou não, é um pouco narcisista da tua parte, sabe? Você tá tão preocupado com o seu eu que você esquece que há uma outra pessoa. Você tem, por exemplo, hoje, avós e avós que foram criados em um contexto que talvez o neto dele não foi. E aí há choques de gerações. O vô talvez tenha um nível de disciplina muito alto e quer implementar isso no neto, mas não sabe como, porque ele não tem instrumentos para isso, ele não entende as coisas que estão movimentando, ele não sabe o que é transgênero, pô. Ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que é cultura woke, ele não sabe. Então ele olha e fala de um jeito. É o tipo tiozão do Zap. E já o neto, que tá num meio completamente diferente, ele fala, como que eu vou reagir a isso? O que eu aconselho? Os dois deixarem de ser um pouco, digamos, narcisista nesse sentido, de olhar mais um pro outro, reconhecer o que estão de errado, o que está correto, chegar num ponto de denominador comum e resolver. Porque a família, cara, no fim das contas, como você disse, quando não tiver mais ninguém, a família estará. E talvez se você, né, nem toda família, Verdun, ela é perfeita. Até mesmo porque nós somos seres imperfeitos. É impossível você criar uma ordem de qualquer coisa que seja perfeita. Por isso que todo lugar tem gente errada. Tenho certeza que no UFC tem gente errada. Claro, óbvio. Pô, na polícia militar, da mesma forma, na igreja, locais assim que não deveriam ter pessoas ruins. Claro que tem. Tem. Óbvio. Porque nós somos imperfeitos. Por isso que a gente também não vai conseguir nunca fazer uma ordem social perfeita. Tipo, quando a esquerda fala que quer trazer um estado perfeito e todo mundo ficar igual, isso é paraíso, irmão. Isso nunca vai acontecer. Porque nós somos seres imperfeitos. Você não consegue criar nada que seja perfeito. Por exemplo, vou fazer um círculo perfeito aqui. Vou usar como é que fala? O compasso e tal. Se você der um zoom, você vai ver que na folha tem as imperfeições. Você só consegue criar a perfeição na matemática. Pronto. Isso aqui é igual a isso, dá um círculo. É verdade. Ou, que é o que Santo Agostinho defende, que você só consegue achar a perfeição em Deus. E aqui eu já finalizo a minha resposta. Isso é muito maneiro, velho. Sério. Entenda isso. Isso vai mudar a sua vida. Santo Agostinho, ele fala que há um modelo de perfeição. Um círculo perfeito. E aí, quando você olha algo, e você tem que comparar com algo para poder ver se aquilo é ou não. Então, como eu sei que aquilo é ou não um círculo? Você vai comparar com um círculo perfeito. Então, talvez se um círculo tá parecendo um quadrado, opa, não é círculo, porque não tá parecido com isso aqui. Ele é a sua referência de perfeição de algo. No caso, uma forma. O que eu acredito que Deus seja? A referência moral de tudo o que há. Então, quando eu paro para pensar, isso é justo? Eu faço a comparação com ele, porque ele é a justiça. Opa, isso aqui não é justo, porque não tá parecido com ele. Isso aqui é bom? Deixa eu comparar com Cristo. Tá parecido? Então é bom.
Ou seja, ele é a nossa referência moral. É aquilo que Dostoiévski fala, né, nos Irmãos Karamazov. Se não há Deus, tudo é permitido. Porque se não há um referencial de círculo, tudo pode ser círculo, pô. É verdade. Não tem um referencial. Então, se não há Deus, o mal não existe. O bem também não existe. E você fica sem um norte moral. Então, quando você olha essas questões familiares, políticas, cara, tenha um norte moral. Porque talvez é isso que tá faltando em você. É um norte moral pra chegar e falar, opa, peraí, eu tô sendo excessivo. Ou peraí, eu tô sendo errado. Eu tô querendo emplacar algo em cima na cabeça do meu filho que não tá certo. Ou você, como filho, tá querendo emplacar algo na cabeça do teu pai e não tá certo. Se o cara tem um bom argumento pra te dar e tu, de repente tu tá contra o que ele tá falando, mas ele te argumentou muito bem. Sim. E tem que... Chega um momento que tu tem que se desculpar. Tu tem essa facilidade ou não? De desculpar com alguém, pô, pior que tu tem razão, desculpa, claro, eu errei. Cara, eu tenho zero dificuldade de falar assim, desculpa, eu errei. Eu também. Perdão, tá? Mas tem muita gente que não consegue. Me perdoa, não consegue. Por quê? Porque vem um narcisismo aí dentro. Que é tipo assim, não, eu não posso dizer que eu estou errado. Não, e assim, aquela coisa, no meio político, você vê que as pessoas preferem validando o erro do que chegar e falar, pessoal, eu errei. Foi mal. Tava doidão. Tipo assim, né? Foi mal, errei, fui moleque, tá ligado? Eu tentei não ser moleque, né? E errou, mas os caras não fazem isso. Difícil, Teve um dia que eu fui postar um vídeo no meio da pandemia e eu falei que era o filho do Calil, que era o prefeito lá. Porque eu pesquisei na internet, coloquei filho Calil, apareceu a foto do cara. Só que no fim das contas não era o filho do Calil, cara, era um outro cara que tinha o nome Calil. Meu irmão, postei o vídeo em 5 minutos. Todo mundo mandando, pum, deletei. O que eu fiz? Pedi perdão pro cara. Falei, cara, me perdoa. Olha lá no Google, porque você tá como filho do Calil. Então, o Google me ferrou. O Google me ferrou, mas ainda assim, pedi desculpa e tal, e boa. Agora, muita gente não consegue fazer isso, cara. E em níveis de argumento, eu acredito que existem debates que são extremamente complexos e as pessoas simplificam. Por exemplo, Igreja Católica e Protestantismo. Meu irmão, você acha que você é mais inteligente que Santo Agostinho? Tipo assim. Então não trata a coisa como se fosse uma coisa simples. Vamos discutir, vamos debater, ok. Dentro da igreja protestante também tem calvinistas contra arminianos. Cara, será que esses caras passaram a vida inteira discutindo algo, produzindo teorias, livros? Será que eles realmente vão simplificar? Falar, não, você tá errado. Não, você tá errado por causa disso aqui. Não. Eu acredito que há uma verdade que a gente tem que buscar ela. E talvez você esteja defendendo algo que seja verdade. Sim. Mas, por um outro lado, eu não posso simplificar a discussão. Porque são questões complexas. Ah, do Papa, de Maria. Ah, mas o protestante também faz o mesmo com fulano. Ah, porque a hóstia, os católicos acreditam que é de fato o corpo e o sangue de Cristo. O protestante acredita que é uma representação. Cara, tá. Qual que é o foco do teu debate? É você ganhar o debate? Ou é você trazer edificação? Entendeu? Eu trato o debate assim.